queridos, Deus sempre fala, mas nem sempre a gente ouve. E é interessante isso, porque mesmo no relacionamento familiar, ou no relacionamento familiar, a gente observa isso de uma maneira mais direta, entre os cônjuges, né, marido e mulher, entre pais e filhos, às vezes irmãos. Você dá uma orientação, você faz chama atenção para uma determinada questão, mas a pessoa não lhe dá ouvido. Você fala, repete, insiste, mas a pessoa não lhe dá ouvido. Então ela foi avisada, ela sabe, ela tem a orientação, mas ela não lhe dá ouvido. E via de regra, quando isso acontece, aí depois boca de mãe vira mal falada, né? Fala, boca de mãe é um problema, mas não é que é um problema, é a falta de dar ouvidos que é um problema. E isso acontece conosco também em relação a Deus. Eu quero ler ainda agora com vocês Atos 6:1. Atos 6:1. Então acompanha aí comigo. Nós vamos ler vários versículos bíblicos hoje, tá bom? Então prepara aí a tua Bíblia. Fala, opa, hoje eu vou usá-la, hein? Diz assim, naqueles dias, quando a igreja estava iniciando, né? Os apóstolos ainda eram os pastores ali do rebanho e estava em Jerusalém, tudo estava em Jerusalém. Crescendo o número de discípulos, de gente que se convertia. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Amém. Até aí. Mantenha esse texto aí para mim na tela, porque essa tradução aí traz uma palavra mais adequada para o que nós estamos falando. A Bíblia diz que a igreja estava nascendo, era tudo alegria, não havia perseguição, não havia gente contra, dia a dia o Senhor ia aumentando o rebanho, os apóstolos estavam sempre no templo ensinando e de casa em casa, né? Mas o que acontece e aparece no meio da igreja? Usando aquela palavra lá, murmuração. Eles murmuravam. Murmuração é aquela conversa de pé de ouvido que cria divisão, que cria separação. No nosso linguajar popular, que cria panelinha, não é? Murmuração é uma expressão de insatisfação. Murmuração é uma expressão de quem não está de acordo com o rumo que a coisa está caminhando. Então nós vimos lá em Mateus, e aí volto lá no texto inicial, que o Senhor nos ensina e nos orienta, dizendo, quando existe uma insatisfação, uma murmuração, conversas nos bastidores, nos cantinhos, e isso é interessante porque está falando de dentro da igreja. A palavra está falando que isso aconteceu dentro da igreja. E a Bíblia, ela é uma palavra escrita para a igreja, para os convertidos. Então é um problema nosso. Não só nosso aqui, né? Falo da igreja, no contexto da igreja. Seja ela qual for, em qual denominação for, em que lugar do planeta for. O fato é que a murmuração, ela está no coração do ser humano. A insatisfação nasce no coração do ser humano, independente de ser convertido ou não. Mas nós estamos tratando da questão do convertido. A pessoa se converteu a Jesus, mas continua murmuradora. Continua apta para, com a sua insatisfação, criar um grupinho, criar uma panelinha, criar uma situação que promove a divisão. E olha, nós estamos falando do início da igreja, da primeira igreja que existiu no planeta Terra. Numa única cidade, e que tinha como pastores
12 homens que andaram com Jesus, ao qual Jesus os chamou de apóstolos, além dos discípulos, todos que Jesus tinha e que estavam ali, sejam homens e mulheres. Estava todo mundo ali. A igreja estava nascendo, né? Estava tudo fresquinho ainda. Todo mundo ali tinha vivido com Jesus, andado com Jesus, ouvido de Jesus. Estava ali o grupo. Já eram milhares de pessoas nesse momento. Mas havia a murmuração, havia a insatisfação. Como lidar com isso? Talvez seja a grande questão para nós. Como lidar com isso? Porque o que é essa divisão, o que é essa murmuração, o que é essa insatisfação, senão um se levantar contra o outro? Quando alguém murmura, está falando, é alguém que se junta aqui com um grupo, 1, 2, 10, milhares de pessoas, contra um outro grupo. Quando, na verdade, nós somos um mesmo corpo, uma mesma família, e deveríamos estar unidos, e não provocando divisão, e não deixando que a insatisfação corrompa essa unidade, promova uma cisão, uma ruptura do corpo, e, portanto, torne o corpo, que é a igreja, doente. E a gente vê que isso, ao longo desses 2000 anos, 2025 anos, para arredondar, nós observamos que esse problema vem caminhando com a igreja. Esse problema sempre está dentro da igreja. Por quê? Porque está no coração do ser humano. E nós somos essas pessoas. A gente sempre quer a coisa do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso estilo. E às vezes a gente se depara com questões tão pequenas, tão bobas, tão pobres. E alguém fala assim, mas vocês estão brigando por causa disso? Você olha assim e fala, mas tudo aconteceu, todo esse burburinho aconteceu por causa disso? Vocês parecem criança? Vocês parecem que não sei? Só que criança briga e dali a pouco estão juntos de novo. Rapidinho, não é? Ah, tem uma confusão ali, já era, tem até o tô de mal e vira amiguinho. Rapidinho. Mas o adulto não, ele guarda mágoa, rancor. E às vezes isso evolui para o ódio. E cria essa separação. Mas eu perguntei, né, como lidar com isso? Mateus 18, versículo 15 e o 16 também, diz assim o texto da palavra de Deus. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou um irmão. Então, a palavra de Deus diz que reconciliação com o próximo, e aí pode ser um parente, pode ser marido e mulher, né? Desde dessa relação mais íntima, mais próxima, aí pode ser entre irmãos, entre parentela, vizinhança, e amigos de escola, de trabalho, de lazer, e obviamente, igreja. Então, a reconciliação com o próximo, ela é mais importante do que qualquer oferenda a Deus. Por isso eu li primeiro lá Mateus. Porque Jesus, ele usa, para falar desse tema, ele usa o exemplo da oferta. Ele fala, Deus não aceita a tua oferta, não aceita a tua contribuição, não aceita o teu dízimo, Deus não aceita. Você pode entregar, você pode colocar na salva. No nosso caso, pode fazer o Pix, lá no exemplo de Jesus, pode trazer no altar, mas isso não quer dizer que Deus aceitou. Se o teu coração está em conflito, em murmuração com outra pessoa, que pode ser o marido, a esposa, o filho, o pai, o irmão, o vizinho,
o cunhado, o genro, o sogro, a sogra, mas pode ser o irmão e a irmã de fé. Deus não aceita. E se ele não aceita a oferta, que é uma coisa física, ele não aceita o louvor, ele não aceita a oração, ele não aceita o trabalho que você faz na igreja, seja ele qual for. Não aceita no sentido de, ele não está reconhecendo aquilo para ele. Ele não está recebendo aquilo para ele. Por quê? Porque existe uma barreira, existe algo que impede que ele aceite, que é o coração murmurador. O coração de quem sabe que tem uma demanda com uma outra pessoa e não resolveu. E aí, aqui, Jesus fala, a responsabilidade de resolver isso é tua com a pessoa, só os dois. Não é jogar para o outro, olha, você viu o que ele fez para mim? Olha, você viu o que ela fez comigo? Ah, você viu o que ele falou? Não, quando uma pessoa busca essa ajuda, ela está agindo dentro do espírito maligno, porque ela está provocando a cisão, a separação. E é interessante, porque isso as pessoas fazem com com as pessoas que lhes são mais próximas. E aí há uma tendência de que a pessoa compre aquela briga, fique daquele lado, mesmo sem ter ouvido o outro lado, o que é perigoso. Mas veja, eu vou repetir a leitura do Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, quer dizer, ele fez alguma coisa que você não gostou, houve alguma coisa que entrou areia aí no meio do motor, no meio do relacionamento, alguma coisa, desde algo muito simples até algo bastante sério. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Tem que ser resolvido assim, tete a tete, olhos nos olhos, você e a pessoa e você. Se mostre-lhe o erro, né? Vá até a pessoa, a sós com ele e mostre-lhe o erro. Pô, você fez isso comigo, você falou aquilo, eu não gostei. Poxa, você fez aquilo, me criou essa situação. Você falou aquilo, enfim, mostra o erro, mostra o que aconteceu. Porque às vezes acontecem certas situações que a pessoa nem se dá conta do que fez, do que falou e do que provocou. Então ela precisa ser confrontada no sentido de, aconteceu isso. E o texto continua, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Quer dizer, se a pessoa fala, puxa, eu não tinha me dado conta disso. Não, eu fiz isso mesmo, mas estava de cabeça quente, você me desculpa, me perdoa. Não, eu fiz isso, mas que besteira, me arrependi, nem dormi essa noite, me perdoa. Pronto, acabou o problema. Mas quando vai conversar com outro, está semeando a discórdia e vai criar uma ruptura, vai criar uma divisão. Isso não é novo, gente. Isso é muito sério, é muito importante. Em Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, a gente já vê que Deus havia estabelecido isso. Mas tem um critério que é importante. Porque aqui, na continuação, no versículo 16 de Mateus 18:16, diz assim, se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Mas, porque tem essa possibilidade, né? Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso que eu estou me referindo. Deuteronômio, como eu falei para vocês, capítulo 19, versículo 15. Diz assim o texto da palavra de Deus. Deuteronômio. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém a algum crime ou delito. Quer dizer, se você ouviu a reclamação daquela pessoa, se ela veio e contou um monte de história, por maior, mais absurda que seja, por mais cruel que tenha sido a história, ou o feito, ou o que aconteceu, a Bíblia está dizendo, você não pode aceitar aquela palavra como final. Não é que aquela pessoa está errada, e não é que você não deve dar ouvidos a ela.
mas você sempre tem que ouvir o outro lado. A outra pessoa envolvida, ou o outro grupo envolvido. E isso é tão antigo quanto a Bíblia, porque está aqui em Deuteronômio. No primeiro bloco escrito da Bíblia, que é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. E está aqui, eu vou repetir. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Gente, até no mundo secular, no mundo jurídico, isso é feito. Ou precisa ser feito. É necessário que seja feito. Ah, mas é minha amiga, é meu amigo, é minha mãe, é meu primo, é meu irmão. Tem que ouvir o outro lado. Tem que saber, porque é uma mesma moeda, mas são faces diferentes. São acontecimentos diferentes. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Sabe, eu, enquanto pastor, evito muitos problemas quando alguém vem falar comigo sobre alguém, sobre alguma coisa, no sentido de, então peraí, vou chamar a pessoa, vamos conversar aqui. Desde casais até pessoas que não são da mesma família. Porque isso traz solução. Isso traz esclarecimento. Isso traz o abrandamento daquele conflito. Aquele fogo, aquele terror, aquele terremoto, de repente ele se acalma e as pessoas se equilibram emocionalmente, né? Tem um texto bíblico de Provérbios, capítulo 8, versículo 13, que diz assim: temer o Senhor e odiar o mal, ou temer ao Senhor é odiar o mal. Essa palavra odiar, às vezes ela é colocada nas traduções e ela meio que mexe com a gente, né? Tem expressões que falam, Deus odeia tal coisa. Então, mas entenda que temer ao Senhor é colocar-se frontalmente, conscientemente contra o mal. E a murmuração é um mal. Por isso ele diz, odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ou seja, quando uma pessoa murmura, quando uma pessoa se revolta, quando uma pessoa inflama outros contra um outro grupo ou uma outra pessoa, o que está ali no meio? A não ser o orgulho, a arrogância, o mal em si. E a Bíblia diz, a pessoa que teme a Deus não pode gostar disso, se envolver com isso, ter esse tipo de comportamento que promove a divisão, que cria a cisão, que faz as panelinhas, que coloca um grupo contra outro grupo. E isso é muito perigoso. E quanto mais o relacionamento é íntimo, mais perigoso é. Por exemplo, 2 irmãos. Eles são íntimos, às vezes moram debaixo do mesmo teto e cria uma confusão. Como a gente não sabe que isso acontece, né? Em todas as famílias. Então, ouvir as partes é fundamental. Uma relação conjugal. Mas eu sou amigo dela, ou eu sou amigo dele, e tomo partido. É ela que não presta. Não, ele é que não presta. Não, quando nós trazemos a conciliação, quando nós trazemos a conversa ao diálogo, ao ouvir uma parte, ouvir outra, e trazemos as partes para se acertarem, nós acabamos com o problema. A tendência é resolvermos o problema, é solucionarmos o problema. Mas o que é a murmuração se não jogar gasolina no fogo? Por mais lenha na fogueira. E quem faz isso não tem o Espírito de Deus. Quem faz isso é motivado pelo espírito maligno. Pastora Dene, quer dizer que então a pessoa é endemoniada? Não. Lembra quando Jesus falou para Pedro, afasta-te de mim, Satanás?
no mesmo texto, no mesmo momento que ele fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala as duas coisas para ele. Olha, você é um bem-aventurado, porque quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito de Deus. E dali a pouco ele fala, afasta-te de mim, Satanás. E por quê? Porque quem o inspirou naquela atitude, porque Pedro repreendeu Jesus, que Jesus estava falando que ele ia morrer, falando sobre o sacrifício dele, Pedro falou, não aceito isso, para com isso, tira isso da tua cabeça. E aí Jesus repreende, porque ali existe um espírito maligno, não é uma possessão maligna, mas é uma influência maligna que o faz ver de uma maneira que Deus não vê. É a mesma pessoa, pode pegar o texto e você vai ver que é a mesma sequência. E nós não somos diferentes de Pedro. Nós temos que tomar esse cuidado. Né? Mateus capítulo 5, versículo 9. A palavra de Deus diz o seguinte. Acompanha aí comigo. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, pastor, mas se a outra parte não quer? Também tem isso, né? Nós não estamos falando da atitude da outra parte, nós estamos falando da atitude que nos compete. Jesus falou assim, se alguém tiver alguma coisa contra você, no texto inicial, né? Deixa a tua oferta ali, vai lá resolver. É ela que tem contra você, mas é você que toma a iniciativa para resolver o problema. Ah, mas e se ela não me ouvir? Se ela ouvir, o texto já diz, você ganhou um amigo, resolveu um problema, está tudo em paz. Mas se ela não ouvir? Aí você usa das testemunhas. Mas a sua parte tem que ser feita, precisa ser feita. Não tome partido, não defenda esse lado sem conhecer os argumentos ou a visão desse outro lado. Porque quando a gente faz isso, seja por pertencer à mesma família, seja por amizade, seja pelo que for, nós não estamos agindo segundo o procedimento que Deus espera de nós. Então, bem-aventurado, o que quer dizer? Feliz os pacificadores, porque estes sim serão chamados filhos de Deus, filhos de Deus. Por isso, meus queridos, algo fundamental que a gente precisa compreender é que Deus nos deu um ministério, Deus nos deu uma missão, Deus nos deu algo a ser executado na nossa vida cotidianamente. Assim como a oração é sem cessar, ser pacificador é uma missão permanente nossa. Aliás, nós quando evangelizamos alguém e esse alguém se converte, nós pacificamos o relacionamento daquela pessoa com Deus e tiramos a ira de Deus sobre aquela pessoa, porque todos que não se convertem estão destituídos da glória de Deus. Não é o que a palavra de Deus diz? É o que nós sabemos. Quando alguém se converte, significa que aquela pessoa ficou de bem com Deus. Ela estava de mal, agora ela está de bem. Ela era rejeitada, estava em condenação, mas agora ela é perdoada e ela foi reconciliada, ela foi recebida, lavada e purificada no sangue de Jesus. Quem que promove isso? O evangelista. Quem é o evangelista? Todo aquele que diz que crê no Senhor Jesus tem que ser evangelista. Vá por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Né? Às vezes a gente esquece esse detalhe de que a condenação já está sobre o mundo. O que nós fazemos, ou o que Jesus faz, e faz através de nós, é resgatar o condenado e tirar de sobre aquela pessoa a condenação através do perdão. Única maneira da pessoa poder ir para o céu prometido por Jesus. Vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam comigo.
Abra a tua Bíblia agora em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos de 18 a 20. É extraordinário esse ensinamento aqui para nós, principalmente dentro desse tema que estamos abordando. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, olha só, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Gente, isso é extraordinário e abre a nossa visão e coloca sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito séria e muito grande. O texto diz que Deus nos reconciliou consigo. Ora, então havia uma briga, havia uma cisão, havia uma ruptura provocada pelo pecado. Mas em Cristo Jesus nos reconcilia consigo, né? Deus nos reconcilia consigo. Então, em Cristo, porque o texto está bem claro, né? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Estou lendo o versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Então, quem é que tem o ministério da reconciliação? Jesus. Jesus é o que promove a reconciliação. É o que traz de novo a amizade entre Deus e o convertido, né? E o homem, a mulher que se converteu. E traz de novo a amizade entre essa pessoa e Deus. Mas olha, ele avança, vai além. E ele diz, o ministério que é dele, ele compartilhou conosco e agora é nosso também. Ministério é uma missão. Alguém fala assim, eu tenho tal ministério, eu desenvolvo tal ministério. E aí ela vai servindo a Jesus. Dali a pouco ela para. Como se o ministério fosse assim. Eu faço quando eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. Não, ministério é uma missão dada por Deus. É um trabalho a ser desenvolvido por nós, dado por Deus. Ele nos ajudará, ele nos capacitará, ele nos levará adiante para nós atingirmos o objetivo que é dele, através de nós. Então ele diz, eu enviei Jesus, o meu filho, para promover reconciliação de vocês comigo. Mas eu trouxe de volta o meu filho aqui, para o lugar dele, onde ele sempre esteve. E agora, eu passo esse ministério para vocês, para todo aquele que se converteu. Homens e mulheres de todas as tribos, línguas, reinos, nações. É nosso, é meu e é teu. Nós temos que ter na nossa vida a consciência de que temos recebido de Deus um ministério. Alguém pode falar, eu não tenho ministério nenhum, não sei fazer isso, não sei fazer. Pelo menos esse você tem. É claro que não é só esse, é verdade. Mas tem muita gente que gosta de ficar só de braço cruzado, né? Mas Deus nos chamou para o trabalho. Deus nos chamou para desenvolvermos uma missão, um ministério. E aqui está a prioridade, o primeiro, o principal, que é promovermos reconciliação. No caso aqui está falando de salvação, mas o nosso tema está falando de relacionamento. Ora,
Se eu reconcilio uma pessoa com Deus, essa pessoa vem e é incorporada. Como disse o apóstolo Paulo, ela é enxertada na videira verdadeira, ou seja, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí ela tem responsabilidade com o corpo, para que o corpo seja saudável. Quem é que gosta de ter uma vida saudável aí? Quem é que gosta de ficar doente? Não tem nenhum masoquista aqui não, né? Ora, Deus também não quer que o corpo de Cristo esteja doente. E, obviamente, o próprio Cristo, que é o cabeça desse corpo. Então, nós temos que ter essa noção, essa convicção, e executarmos com maestria o ministério da reconciliação. Leia comigo, põe na tela aí de novo o versículo 18 para mim, por favor. Eu quero que você leia comigo esse finzinho aqui. De Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo bem? Está lá embaixo, né? Então vamos lá. E nos deu o ministério. Quem nos deu? Não. Deus Pai, né? Deus Pai. Usando ali, ó. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, Deus, e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, se eu não me empenhar nesse ministério, eu estou falhando no básico, no elementar, no fundamental do chamado de Deus para mim. E aí, não é só na igreja. É em tudo, porque eu tenho o ministério da reconciliação. Eu tenho o ministério da reconciliação lá no meu ambiente de trabalho, lá na minha vizinhança. Eu tenho, Deus me deu. Só que às vezes a pessoa não se dá conta disso, ou não quer assumir isso, e ela acaba sendo o motivo da briga. Ou, como eu falei há pouco, ela acaba inflamando mais o problema. Usando a expressão nossa popular, né, que eu já usei, pondo mais lenha na fogueira. Quando? Quando assume partido. Como quando toma um lado. Como eu já falei, seja qual for o motivo, né? Parentela, afinidade, amizade, empatia. A pessoa assumiu um lado, não ouviu o outro, ela se põe contra Deus. Porque Deus está dizendo, não é assim. Quem tem o ministério da reconciliação, reconcilia quem é escravo do pecado com Deus e reconcilia irmãos com irmãos, trazendo a conversa. Na verdade, o texto diz, essa precisa ser uma iniciativa da própria pessoa, sem que outro precise intervir. Né? Como nós lemos, vai e conversa com a pessoa, só, vocês dois. Mas se isso não for possível, porque há casos que não tem jeito, então tem que ter uma interferência, tem que ter alguém que promove essa conciliação, alguém que vem, que ouve as partes, que deixa falar, que fala, para que se chegue a uma solução, para que o problema seja vencido, a ruptura seja consertada, a briga acabe, a desarmonia acabe, não é? Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é que, mas não é comigo, é conosco, porque o ministério foi dado a nós. Deus tem essa expectativa a nosso respeito. Ele espera isso de mim e de você. Nós vivemos num mundo muito segmentado, né, de muito conflito. E o mundo interfere na igreja, porque nós estamos no mundo, né? Nós não somos um grupo de pessoas fora do mundo, no sentido físico. Nós trabalhamos onde todo mundo trabalha, estudamos onde todo mundo estuda, moramos no lugar onde todo mundo mora, bebemos da água que todo mundo bebe, respiramos o mesmo ar, temos as mesmas dificuldades e tudo mais. E às vezes a gente deixa que até ideologias políticas entrem no nosso coração e promova a cisão contra um irmão de fé, uma irmã de fé. Quando a gente precisa ser conciliador, porque Deus deu a mim e a você, diga, o ministério
da reconciliação. Coloque-se de pé. Feche os teus olhos e diga: Pai, eu entendo que está sobre mim uma missão, uma responsabilidade. Me foi dado um ministério, porque a tua palavra diz isso, e eu acredito na tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, é a tua vontade. A tua palavra é como lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A tua palavra é palavra de salvação, de vitória, de libertação. A tua palavra é bendita o tempo todo. A tua palavra é a verdade que liberta. Liberta-me, Senhor, de qualquer pensamento e sentimento que não promova a reconciliação. Me livra, Senhor, de tomar partido só porque ela é minha amiga ou ele é meu amigo. Me ensina a ouvir o outro lado também. Me ensina, Senhor, a ter esse coração propenso à reconciliação, a buscar a harmonia, a trazer a paz nos relacionamentos. Me ensina, Senhor, a não dar ouvidos só para uma versão, como a tua palavra diz. É preciso ouvir os outros, é preciso ouvir o outro lado sempre. Ajuda-nos neste propósito, Deus de misericórdia, para que a gente use deste critério dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, onde existem tantos conflitos, porque Satanás quer roubar e destruir a alegria do lar, roubar, destruir e acabar com a unidade da família. Mas ensina-nos também, Senhor, a sermos conciliadores em todos os ambientes onde estivermos. Que nós sejamos no ambiente de trabalho este elemento conciliador, e não de revolta, de murmuração, de insatisfação. Ah, Senhor, ensina-nos a fazer isso em todos os lugares, inclusive na igreja, Senhor. Que de modo algum haja esse espírito murmurador, esse espírito de insatisfação dominando os corações. Que haja alegria, que haja espaço para o perdão, que haja espaço para a união e a unidade, o amor sincero que nos mantém juntos e saudáveis neste relacionamento. Abençoa a vida desta minha irmã e deste meu irmão que se une a mim na oração desta hora, Pai, na busca desta bênção, na capacidade de executarmos com destreza, com maestria, Senhor, o ministério da reconciliação que o Senhor deu a cada um de nós.